Olá, sejam bem-vindos e obrigado por terem tirado um bocadinho do vosso tempo para ver este vídeo. O meu nome é Luís Marques, sou psicólogo clínico em Coimbra, onde trabalho com adolescentes e adultos. E é com muito gosto que sou parceiro neste projeto de educação parental do Plano Integrado e Inovador do Combate ao Insucesso Escolar, do A. Venho-vos aqui falar de comunicação positiva e mensagens na primeira pessoa. Sob o ponto de vista daquilo que temos visto, a nível da parentalidade, os tempos que vivemos todos são tempos que têm colocado desafios imensos e desafios novos, têm acentuado alguns mais antigos. O confinamento, a telescola, o teletrabalho, obrigam-nos a lidar com incerteza, mudanças bruscas e não previsíveis, obrigam-nos a lidar com o nosso cansaço, o cansaço dos nossos filhos. E a permanência no mesmo espaço e com muito mais frequência provoca saturação e aumenta a possibilidade de divergências e conflitos. Nesse sentido, o objetivo da presente comunicação é trabalhar uma estratégia comunicacional que é útil para a manutenção de uma boa comunicação e para a redução de emoções negativas durante as próprias interações. Vamos hoje falar de comunicações na primeira pessoa e o papel das mensagens eu. Bem, sabemos hoje que as comunicações, ou seja, que as más comunicações geram maus comportamentos e que os maus comportamentos geram más comunicações. A escalada na comunicação surge devido a esta mistura explosiva, esta mistura complicada, não é? Então, há algumas armadilhas que nós tendemos muitas vezes a cair, que promovem esta comunicação disfuncional. Por exemplo, a existência de uma inconsistência entre a comunicação e o comportamento. Por exemplo, se uma criança me responde mal e perante o mesmo comportamento, umas vezes eu não ligo, outras vezes eu brinco ou desvalorizo o comportamento da criança, outras vezes eu grito e ralho, basicamente aquilo que eu estou a fazer é não estou a dar à criança pistas sobre a forma como o comportamento dela me afeta a mim e, consequentemente, a criança tenderá a continuar a ter um comportamento disfuncional. Também a ideia de que eu não tenho controle sobre a situação, aquela ideia muito comum que nós todos dizemos, que é ele ou ela já deviam perceber que não podem fazer isto. Ou seja, basicamente, nesta altura, nós pomos fora de nós qualquer tipo de resolução de determinado problema que surge na comunicação, na interação ou no comportamento. Depois, muitas vezes, não estarmos suficientemente atentos àquilo que são os comportamentos da criança e falharmos no seu reforço. E logo a seguir, muitas vezes mostramos grande atenção e foco perante comportamentos desadequados que acabam por estar a reforçar, por causa da atenção, comportamentos que nós não queremos que se reforcem. Por fim, por vezes, não haver consequências perante um comportamento inadequado provoca, às vezes por incapacidade ou por cansaço, provoca também que não haja aqui uma alteração do comportamento que nós consideramos disfuncional. Bem, mas antes de falarmos da comunicação, temos de falar sobre aquilo que são características essenciais para uma boa relação entre um adulto e uma criança, entre um pai e um filho, ou uma mãe e um filho, ou uma filha. Então, falamos de algumas questões-chave. A relação entre o adulto e a criança deve basear-se em autenticidade, basear-se em verdade. Baseia-se também, a relação entre um adulto e uma criança deve basear-se sempre numa relação de afeto. O afeto tem que estar sempre presente, mesmo quando estamos a lidar com comportamentos disfuncionais. Com envolvimento, com disponibilidade, com empatia, a capacidade de perceber aquilo que o outro está a sentir no momento em que está a agir. Com respeito mútuo, com aceitação e tolerância, que depois a leva a uma confiança e uma segurança naquilo que é a relação. Sabemos que a essência de uma boa relação também é veiculada através do modelamento. Não é? O modelamento aqui é essencial, é mostrarmos à criança o que é dar e receber atenção, o que é ser empático e aceitante, modelamos a empatia e se assim o fizermos, teremos uma criança cooperativa e com vontade de responder às expectativas do adulto. Sabemos também que quer o adulto, quer a criança, sabem que nem sempre as interações vão correr bem, mas que a base da relação que sustenta as comunicações é sólida e securizante.
Quando temos esta base, isso permite-nos colocar em prática e desenvolver algumas competências comunicacionais importantes. Por um lado, temos a supervisão da criança, ou seja, que nos permite, como tinha dito anteriormente, que nos permite uma ação contingente perante o bom ou o mau comportamento, perante o comportamento funcional ou disfuncional. Temos também as mensagens eu, que falaremos mais à frente. Temos também o modelamento do comportamento, ou seja, a capacidade de ensinar pelo exemplo a criança a comunicar e a comunicar bem. Temos também a capacidade de pensar e a expressar ordens específicas de forma assertiva e não ameaçadora. Temos também a capacidade de nos focar, ou de focarmos a comunicação na resolução dos problemas e não no problema em si. E, por fim, e de extrema importância, a capacidade de elogiar, validando a criança pela sua existência, não é? Pelo facto dela estar neste mundo. Não é? Então, perante isto tudo, porquê a importância das mensagens eu? Bem, em primeiro lugar, é importante perceber o que são as mensagens eu. Uma mensagem eu começa sempre, precisamente, por o eu. Ou seja, começa sempre por uma coisa que eu preciso e clarifica o que o comportamento da outra pessoa me faz sentir ou pensar. Então as mensagens eu enunciam o que estamos a pensar, o que estamos a sentir e as razões que me fazem sentir assim. A vantagem das mensagens eu é que reduzem a culpa no outro, neste caso o nosso filho, nossa filha, nosso cão, e aumentam a probabilidade de nos ouvirem. As mensagens eu são muito úteis para evitar uma discussão com outra pessoa, cujo comportamento nos está a irritar ou a descontrolar. No fundo, as mensagens eu reduzem a culpabilidade e a consequente defensividade e aumentam a empatia e veiculam informação mais completa, quer a nível cognitivo, emocional e quer a nível da vontade. Bem, então, se calhar, continuando nesta lógica das vantagens das mensagens eu, reparem que uma mensagem eu pode permitir à outra pessoa saber claramente o que queremos, evitar discussões e reduzir interpretações erradas, permite-nos dizer de forma calma o que estamos a sentir com o comportamento de alguém. Sobre este aspecto, a forma como falamos, a forma como nos expressamos, que não faz parte do âmbito desta pequena comunicação, é essencial para que o conteúdo verbal das nossas mensagens seja corretamente passado. As mensagens resultam em maior cooperação da parte dos outros e permite-nos modelar este comportamento dos nossos filhos. Portanto, se nós modelamos esta capacidade de nos expressar, aumentamos as competências dos nossos filhos a nível da interação social e reduz a probabilidade de comportamentos negativos decorrentes dela. Então, como é que podemos fazer estas mensagens eu, do ponto de vista mais prático? É uma coisa que vocês aí podem treinar e pensar. Primeiro, pensar o que é que estamos a sentir sobre o comportamento que está em causa. Depois, o comportamento específico que nos está a aborrecer. Depois, sugerir o que queremos ver acontecer da próxima vez. E, por fim, opcionalmente, incluir uma consequência negativa quando o comportamento voltar a acontecer. Pondo isto em prática, usando um exemplo, podemos dizer qualquer coisa como o seguinte. Eu sinto-me irritado quando tu me viras as costas da próxima vez. Gostava que permanecesses aqui comigo e me dissesse o que te aborrece. Se voltar a acontecer, então terei que te pedir que fiques no teu quarto para te acalmares e depois possas vir novamente falar comigo para resolver esta questão. Um outro exemplo pode ser, por exemplo, eu sinto-me muito zangada, ou seja, eu sinto, quando te peço para fazeres uma coisa e tenho que te dizer 4 ou 5 vezes, o comportamento que aborrece, da próxima vez gostava que fizesse as coisas à primeira, assim que eu te digo, portanto, a mudança que nós queremos ver. Se voltar a acontecer, então nesse dia não tens autorização para ligar à internet, ou seja, a consequência negativa, neste caso, a consequência do comportamento da criança. Bem, então, o desafio que nós temos todos, e que eu vos lanço aí para casa, é como é que nós podemos melhorar estas competências, como é que podemos treinar estas competências. O desafio é esse mesmo, é tentar treinar estas mensagens quando conversarem com os vossos filhos ou com outros elementos da família, mantendo sempre aquela base segura que vos falava, assente, por exemplo, em elogios específicos que ajudem a criança a sentir-se segura no seu meio. Tentemos pensar como podemos, no nosso dia-a-dia, usar mais mensagens quando estamos a comunicar com os outros. Não tem que ser só com os nossos filhos, pode ser em qualquer interação social, família, amigos ou trabalho.
vão ver que vai valer a pena. Eu espero que esta comunicação tenha sido útil para vocês. Despeço-me até uma próxima oportunidade e qualquer sugestão, qualquer dúvida, podem sempre enviar-me um e-mail para o e-mail que está referido no diapositivo. Até à próxima. Obrigado.